Meu primo Gabriel nunca mais olhou para o céu da mesma forma. Não com aquele encantamento de quem admira as estrelas, mas com um olhar desconfiado, como se buscasse algo que não deveria estar lá. Eu o entendo. Se eu tivesse presenciado o que ele viu, talvez também evitasse sair de casa. Essa história aconteceu há uns 7 meses, numa quarta-feira qualquer, quando minha tia Dilva, mãe do Gabriel, veio jantar na nossa casa em Vila Serena. É uma tradição antiga. Ela e minha mãe conversam por horas, enquanto eu e Gabriel aproveitamos para nos encontrar. Naquela noite, porém, Gabriel estava atrasado. Eram quase 22 horas, depois 22h30, e nada dele. Minha tia já não disfarçava a ansiedade, checando o celular a cada instante. Tentávamos nos convencer com desculpas frágeis, o trânsito caótico, um ônibus quebrado, qualquer coisa para não imaginar o pior. Mas a preocupação já pesava no ar e a comida na mesa esfriava. O clima mudou de vez quando sirenes cortaram a noite. Não era apenas uma viatura, mas 2 ou 3, passando rápido pela avenida principal, com aquele som que parece rasgar a alma. Tia Dilva levantou-se num salto e foi até a janela, os ombros rígidos. Ninguém disse nada, mas todos pensávamos o mesmo. As sirenes se afastaram, deixando um silêncio opressivo no apartamento. Foi quase meia-noite quando ouvimos o som da chave na porta. Era Gabriel. Tia Dilva correu até ele, misturando alívio e repreensão, mas parou ao ver seu estado. Ele estava pálido, os olhos vidrados, a respiração ofegante, como se tivesse corrido por horas. Mal reagiu ao abraço dela, pediu um copo d'água e desabou no sofá, encarando o vazio. Naquela hora, ele só murmurou algo sobre um problema no trabalho, a cabeça cheia. Mas no dia seguinte, quando me chamou para conversar a sós, a verdade veio à tona e o pesadelo não tinha começado no parque, mas horas antes, de um jeito bem mais comum. Gabriel me contou que naquela noite tudo começou com o fim de um namoro de quase 2 anos. A conversa com a ex foi pesada, cheia de palavras cortantes, e terminou com a porta dela batendo atrás dele. Ao sair do prédio, ele sentia um vazio, como se o corpo não lhe pertencesse. Pegou o ônibus de sempre, desceu na avenida principal de Vila Serena, mas seus pés pareciam seguir um roteiro próprio. Ele não pensava com clareza, apenas caminhava, revisitando cada frase da discussão. Foi assim que, sem perceber, entrou no parque. Aquele atalho nunca era uma boa ideia depois do anoitecer. As ruas iluminadas do bairro eram o caminho seguro. Mas Gabriel não raciocinava. O parque, com sua entrada escura e silenciosa, surgiu como uma escolha automática. O lugar era puro abandono. Uma trilha de concreto rachada serpenteava por um gramado seco e mais ao fundo silhuetas de brinquedos quebrados. Um balanço torto, um gira-gira enferrujado, pareciam restos de algo vivo. O único som era o dos passos dele na terra e o murmúrio distante da cidade. Depois de uns 80 metros pela trilha, ele os viu. Sob a penumbra entre 2 postes quebrados, num banco de concreto, havia 2 figuras, um homem e uma mulher. Pela distância, os gestos dela, largos, insistentes, sugeriam uma briga de casal. Em qualquer outro dia, Gabriel teria ignorado, apressado o passo e desviado o olhar. Mas, com o peso do próprio término ainda fresco, ele se viu preso à cena, como se o destino estivesse zombando dele. Diminuiu o ritmo quase sem querer, tentando captar as vozes. A dela, aguda e firme, chegou em fragmentos. "Você não vai me abandonar." Era uma ordem. Não, o homem parecia querer se levantar, mas ela o puxava de volta, segurando seu braço com força. Gabriel sentiu pena, mas algo na cena o incomodava. Não era só a briga. A postura dela, rígida, quase predatória, não combinava com a voz suplicante. Ele saiu da trilha e pisou na grama, tentando se aproximar sem fazer barulho, movido por uma curiosidade que ele mesmo não entendia. Queria ver os rostos, confirmar o que estava acontecendo.
A uns 10 metros, a verdade o acertou como o homem, agora iluminado pela luz fraca do poste, não estava bravo, estava apavorado. O rosto pálido, suado, os olhos arregalados fixos na mulher. Quando notaram Gabriel, o homem olhou para ele, um pedido de socorro mudo. A mulher, magra e de aparência frágil, segurava o braço dele com uma força desumana, os dedos brancos de tanta pressão. Seus olhos, fixos e brilhantes, não pareciam humanos. Era o olhar de... O cérebro de Gabriel gritava para ele fugir, mas o pavor no rosto do homem o prendeu por um instante. Sem pensar, ele deixou escapar um fraco. "Tudo bem por aí?" O homem reagiu primeiro, a voz rouca explodindo. "Me ajuda, eu não conheço ela." Antes que pudesse continuar, a mulher virou a cabeça lentamente na direção de Gabriel, num movimento que parecia desarticulado, quase mecânico. O olhar furioso dela se transformou num sorriso calmo, tão deslocado que fez o estômago de Gabriel revirar. "Está tudo ótimo", disse ela, a voz baixa e serena, como se comentasse o tempo. O homem tentou gritar novamente, mas ela, sem desviar os olhos de Gabriel, colocou a mão sobre a boca dele, um gesto suave que abafou o som com uma força assustadora. Gabriel percebeu o erro de estar ali. Aquela não era uma pessoa. Seu instinto venceu o choque e ele virou as costas, andando devagar, fingindo normalidade, enquanto cada passo esmagava a grama seca. O som parecia ecoar pelo parque. Ele se forçou a não correr, mirando a luz distante dos postes da rua. Mas a fachada de calma ruiu quando, a poucos metros da calçada, um som veio de cima, um assobio pesado, como algo enorme cortando o ar. Gabriel se encolheu por reflexo e, no instante seguinte, um impacto úmido e o estalo de ossos quebrando explodiram ao seu lado. Ele caiu, as mãos e joelhos ralando no asfalto. Virando-se, viu o homem do banco, o corpo retorcido de forma impossível, as pernas dobradas em ângulos errados, a cabeça destruída. Gabriel olhou para cima, buscando uma explicação, um prédio, uma ponte, mas só havia árvores e o céu alaranjado de Vila Serena. E lá, contra a luz poluída, estava ela, a silhueta da mulher, com asas escuras e membranosas, como as de um morcego gigante, batendo com um som grave e poderoso. Ela circulou uma vez, lenta, observando antes de mergulhar na escuridão entre os prédios e desaparecer. Tremendo, Gabriel arrastou-se até um poste de emergência e apertou o botão com força. "Tem um homem morto aqui", gaguejou para a voz metálica do interfone, inventando que ouviu o impacto e encontrou o corpo. Não podia contar a verdade. Quem acreditaria numa criatura alada? Quando as viaturas chegaram, ele repetiu a história frágil, sentindo os olhares céticos dos policiais. "Caiu de onde, garoto? Não tem prédio aqui", disse um deles. Gabriel apenas deu de ombros, exausto. Passou a madrugada dando depoimento, tratado ora como vítima, ora como suspeito. O caso virou um mistério não resolvido, uma história que os moradores de Vila Serena contam para assustar. Nos últimos 7 meses, Gabriel mudou. O cara extrovertido que eu conhecia sumiu. Ele evita sair à noite e o céu, mesmo de dia, o apavora. Uma vez, num churrasco, um pássaro voou baixo e viu o rosto dele perder a cor, os olhos seguindo o voo até o bicho sumir. Ele não fala sobre aquela noite, mas às vezes me liga de madrugada só para conversar sobre nada. Sei que ele carrega a culpa por não contar tudo, mas mais que isso, ele vive com o medo, porque aquela criatura não só o viu, ela o deixou ir. E a pergunta que o consome e que me arrepia só de pensar é: por quanto tempo? Para que mais pessoas possam conhecer essas histórias, peço que deixe seu like. Sua ajuda é fundamental. Agora, retornamos à nossa jornada nos contos. Meu nome é Márcio, e meu trabalho sempre foi zelar pelo sono alheio. Há uns 2 anos, eu era vigia num prédio residencial de 12 andares em Nova Esperança. Janeiro era sempre calmo, com o prédio quase deserto.
famílias viajando, a universidade ali perto fechada, a rua silenciosa após as 21 horas. Minha guarita era meu refúgio. Uma mesa simples, uma cadeira que já tinha meu formato, um caderno de ocorrências quase sempre vazio. Ao lado, minha garrafa térmica de café e um rádio velho que chiava mais do que tocava. Eu gostava daquela tranquilidade. Era sinal de que tudo estava sob controle. Naquela noite, o silêncio era ainda mais denso. A rua, iluminada pela luz amarelada dos postes, brilhava com o resto da chuva da tarde. Fiz minha ronda de rotina, portões trancados, luzes de emergência funcionando, e voltei para a guarita. Servi um café na tampa da garrafa, peguei uma revista de palavras cruzadas e comecei a preencher, só para o tempo passar. Era um turno comum, ou pelo menos parecia. Eu estava na terceira ou quarta palavra quando algo me fez erguer os olhos. Não foi um barulho, nem foi uma sensação, um peso no ar, como se a noite tivesse prendido a respiração. Do outro lado da rua, na borda da luz do poste, vi uma figura. Um homem, completamente nu, parado no asfalto onde os carros estacionam de dia. Os braços inertes, os ombros curvados, a cabeça baixa, como se não tivesse força para se sustentar. Ele não se movia, apenas estava ali, plantado na escuridão. Minha mente tentou racionalizar. Talvez um dependente químico ou um sem-teto em crise, mas algo não se encaixava. A noite estava úmida e fresca após a chuva. Não era hora para alguém vagar sem roupas. E ele não parecia agitado ou confuso. Sua imobilidade era calma, quase deliberada. Larguei a revista, o foco agora todo naquela figura. Observava de lado, depois diretamente, sentindo-me como um espião no meu próprio posto. O tempo se arrastava, 10 minutos, 20, meia hora. Um carro passou devagar, os faróis iluminando-o por um segundo, mas o motorista nem notou. Para mim, da guarita, a imagem era clara e perturbadora. 40 minutos viraram 1 hora, e ele não se mexeu 1 milímetro. A pena inicial deu lugar a um desconforto profundo, uma sensação de mal-estar que subia pelo estômago. Já tinha visto coisas estranhas nos turnos, sombras que eram só roupas esquecidas ou reflexos. Mas isso era real, palpável. E pior, eu sentia que ele me observava, mesmo com a cabeça baixa. Meu limite para o inexplicável chegou. Ficar ali, sendo vigiado por aquela estátua viva, não era opção. Meu dever era a segurança e aquilo gritava perigo. Peguei o telefone do trabalho e disquei para Robson, um amigo policial que conheci num treinamento. Ele atendia na região às vezes. O telefone tocou 2 vezes antes dele responder, a voz grogue. Alô, Márcio, tudo bem? Hesitei, procurando palavras que não soassem loucas. Mais ou menos. Pode dar uma passada aqui? Tem um sujeito esquisito na frente. Ele pareceu acordar. Esquisito como? Tentando entrar? Não, só parado há mais de 1 hora. E nu, Robson. Ouvi um suspiro. Entendi. Estou perto. Chego em uns minutos. Fica aí dentro. Desliguei aliviado. A autoridade estava a caminho para restaurar a ordem. Olhei para fora. Ele continuava lá, imóvel, como se ignorasse o fim iminente de sua presença. Antes dos 5 minutos prometidos, vi as luzes da viatura varrendo a rua. O vermelho e azul dançando nos prédios sem som de sirene. A aproximação era cautelosa, quase furtiva. Foi então que a figura se moveu pela primeira vez. Não correu, apenas recuou, como se fosse sugado para a escuridão de um beco ao lado da escola. A viatura parou, e Robson desceu com outro policial, um jovem que eu não conhecia. Abri a porta de vidro e eles entraram, trazendo o cheiro frio da noite. Cadê o cara, Márcio? Perguntou Robson, olhando ao redor. Estava ali, apontei. Sumiu no beco quando vocês chegaram. Olhamos juntos pela janela e então o vi, agachado no teto da viatura, na mesma postura curvada, como um animal prestes a atacar. Seus olhos, agora visíveis,
cravaram-se em nós. O policial mais novo murmurou um palavrão, e Robson levou a mão ao coldre. Mas, num piscar, a figura tremulou como uma falha de imagem. Por um instante, os ossos pareceram se dobrar, e no lugar do homem surgiu um gato cinzento, o pelo eriçado, a cauda grossa. Ele soltou um miado rouco, um som que não parecia natural, e saltou, sumindo entre os carros estacionados. Ficamos os três paralisados, sem palavras. Vimos o mesmo, um homem que deixou de ser homem. Robson voltou à guarita, o rosto pálido. "Você viu, né?" perguntou a voz baixa. Só assenti. "Não vamos registrar isso." Ele disse quase para si mesmo. "O que eu escrevo? Que um cara virou gato? Vão me internar." Ele me pediu para ficar trancado e ligar se algo acontecesse. Eles saíram devagar, os olhos varrendo a rua. O silêncio que voltou era diferente, como se me observasse. Apaguei a luz da mesa, ficando na penumbra, os olhos fixos na rua. Cada sombra parecia viva. Aquela madrugada durou uma eternidade. Dias depois, numa noite quieta, notei uma árvore em frente à escola. Uma gameleira antiga que nunca me chamou atenção. No galho mais baixo, um gato escuro me encarava, imóvel. Ajustei os olhos e vi mais. 10, talvez 12 gatos, grandes, de pelo brilhante, espalhados pelos galhos. Não eram bichos de rua, pareciam vigias, olhando a rua, o prédio, a mim. Um deles virou a cabeça lentamente, que eu sabia. Meu coração pesou. Aquela noite não foi um acaso, foi uma revelação. A árvore não era refúgio, era posto de observação. 2 anos depois, ainda trabalho no mesmo prédio. Nada como aquela noite voltou a acontecer, mas meu turno mudou. Não leio, não faço cruzadas, passo as horas observando a rua e eles me observam de volta. Às vezes um gato vira a cabeça e sei que cruzamos uma linha. Eu vi o que não devia e agora, toda noite, encaro os verdadeiros donos da escuridão, esperando que me deixem apenas ser vigiado. Se você está curtindo os relatos, deixe o seu like. Ele ajuda muito. Agora vamos seguir. Sempre que o relógio se aproxima da meia-noite, uma sensação incômoda surge no meu estômago. É algo que meu corpo aprendeu sozinho, graças a uma escolha tola que fiz há cerca de 1 ano e meio. Se eu não fosse tão teimoso, se tivesse apenas engolido uma brincadeira sem graça, talvez não estivesse aqui compartilhando isso. Meu nome é Rafael. Na época, eu e alguns amigos tínhamos o hábito de prolongar as noites numa praça comercial no centro de Horizonte Novo. De dia, o lugar pulsa com gente, mas à noite vira um labirinto de corredores vazios, onde qualquer som ecoa longe. Naquela noite, jogávamos baralho no mezanino, numa área mais isolada, com risadas altas e uma garrafa de bebida barata quase vazia. Era truco, e o Bruno, sempre o mais rival, jogou uma carta que eu jurava ser blefe. Apostei alto, confiando no instinto, mas ele venceu a rodada com um sorriso triunfante. "Você não leva jeito para isso, Rafa. Sua cara entrega tudo." O comentário dito na frente de todos me acertou em cheio, não pela piada, mas pelo tom. Meu rosto esquentou, mas não quis brigar. Murmurei algo como "parabéns, mestre", e comecei a guardar minhas coisas em silêncio. Ninguém comentou ou fingiram não notar. Para mim, a diversão acabara. Desci as escadas, o eco das risadas deles se dissipando no ar. Lá embaixo, o ambiente mudava. Luzes de emergência fortes davam um brilho gelado ao piso limpo, criando sombras alongadas nas colunas. O cheiro de desinfetante tentava mascarar o odor de umidade velha. Passei pelas vitrines apagadas, vendo reflexos distorcidos de manequins sem expressão que pareciam me seguir com olhares vazios. Remoía a situação. Talvez eu tivesse exagerado, mas o sentimento de ridículo persistia. Queria só chegar em casa, colocar música e esquecer. Apressando o passo, ouvi o rangido de uma grade sendo baixada, o baque final ecoando. A praça fechava. A rua me recebeu com ar mais fresco, mas igualmente deserta. O centro já estava morto.
Só o zumbido de postes e o ronco distante de um carro. Fui direto para o metrô, mas a entrada estava trancada, a grade no chão. Um guarda encostado numa coluna olhava o telefone, distraído. Fechou cedo, problema na linha adiante, disse ele sem emoção. E agora? Perguntei frustrado. Vai a pé para a próxima estação, uns 15 minutos, ou a outra direção? Você que sabe. Ele voltou ao celular, encerrando a conversa. As ruas que o guarda indicou eram exatamente como eu temia. Trechos escuros, entre postes falhos, prédios antigos com janelas tapadas por tábuas. O silêncio ali era opressivo, diferente do vazio da praça comercial. Cada sombra parecia se mexer no canto do olho. Cada farfalhar de lixo arrastado pelo vento me fazia girar a cabeça. A raiva do Bruno já tinha se dissipado, trocada por uma tensão crescente, como se eu estivesse sendo seguido. Em colocar os fones de ouvido para me isolar, mas ao tocar o bolso, senti o vazio. Meu coração acelerou. Apalpei o outro bolso. Nada. Calma, murmurei, mas o pânico já crescia. Tirei a mochila, ajoelhei no chão sujo e revirei tudo. Carteira, caderno, uma blusa. Nada do celular. A certeza veio como um soco. Eu o deixei na mesa do mezanino, esquecido na pressa de sair. Fiquei parado, com minhas coisas espalhadas na calçada, sem comunicação, sem como chamar um carro ou avisar alguém. Voltar era inútil. A praça estava selada como um cofre. Naquele momento, eu não era mais só um cara indo para casa. Estava exposto, sozinho em horizonte novo. Enquanto guardava tudo na mochila com mãos desajeitadas, senti algo. Não um som, mas uma presença, como olhos cravados nas minhas costas. Levantei-me devagar, passei a mochila pelos ombros e comecei a andar rápido, sem olhar para trás. Então, uma voz cortou o silêncio. Era feminina, rouca, perigosamente próxima. Ei, moço, sabe que horas são? Meu corpo travou. Pensei em assalto, a pergunta clássica para te parar, te avaliar. O pior, eu não tinha celular para entregar. O que acontece quando você não tem o que querem? Decidi responder rápido, sem olhar. Vi um relógio digital piscando num prédio velho. 11h40. 11h40, falei, a voz tremendo, já me movendo. Obrigada, ela respondeu, com uma pausa que parecia calculada. Sabe, minha avó dizia para nunca responder a hora para um estranho à noite. Congelei. A frase trouxe uma memória antiga, uma superstição de infância sobre marcar o próprio destino ao dizer a hora. É uma troca, ela continuou, calma, como se explicasse algo trivial. Você me dá seu tempo e eu te entrego ao tempo dele. O tom era casual, mas gelava. Não era ameaça, era fato. Já ouvi isso, murmurei, tentando soar firme, mas falhando. Ouviu mesmo? Ela parecia curiosa. Então por que respondeu? Não havia resposta. Medo de assalto? Vontade de acabar com aquilo? Soltei uma risada nervosa, sem graça, e comecei a andar rápido, querendo distância. Não tá notando nada estranho? A voz dela me alcançou como se grudasse em mim. Ignorei, focando no som dos meus passos, mas as palavras seguintes me acertaram. Já viu que eu não tenho pernas? A frase dela me forçou a olhar, contra toda a minha vontade. Virei a cabeça lentamente, como se meu corpo obedecesse a algo fora de mim. Lá estava ela, sob a luz fraca de um poste, uma mulher de uns 40 anos, num vestido simples, úmido, colado ao corpo magro. O cabelo escuro, molhado, grudava no rosto pálido. Mas o que fez meu cérebro travar foi abaixo da cintura, da altura dos joelhos para baixo, nada. A barra do vestido flutuava a um palmo do chão, sem pés, sem sombra. Ela pairava, imóvel, como se o mundo ao redor não a afetasse. Seu rosto abriu um sorriso torto, que não alcançava os olhos fixos, sem piscar. 11h40, ela repetiu, calma, como se confirmasse um fato. Minha respiração parou. Ela inclinou a cabeça. 11h40. O instinto tomou conta. Não pensei, não gritei. Corri.
Corri como se minha vida dependesse disso, o ar ardendo nos pulmões, o som dos tênis batendo no asfalto misturado ao martelar do coração. Mas a voz dela, dizendo 11h40, me seguia, vinda de todos os lados, sem perder força, não importava a distância. Não olhei para trás. Olhar seria aceitar que aquilo era real. Atravessei ruas sem cuidado, tropecei em guias, buscando qualquer luz. Uma farmácia aberta, uma vitrine acesa, qualquer prova de que o mundo normal ainda existia. Parei, ofegante, ao ver uma viatura estacionada num cruzamento. Não me aproximei. Fiquei na calçada oposta, usando a presença dos policiais como Não sei como cheguei em casa. Lembro de caminhar por avenidas largas, sempre na luz, até um ponto de táxi. O motorista deve ter me achado estranho. Não falei nada, só olhei pela janela, tentando me convencer de que a realidade ainda era sólida. Em casa, tranquei a porta, a corrente, tudo, cada clique um alívio frágil. No chuveiro, com água escaldante, tentei lavar a memória. Não funcionou. O medo não era de morrer, era de ter visto o impossível. Não dormi. Fiquei na sala, no escuro, até o amanhecer. Exausto, fui pegar água na cozinha e vi o relógio do fogão 6h15. Mas, por um segundo, os números pareceram 11h40. Um frio correu meu corpo. Os dias passaram e tentei me convencer de que foi uma alucinação, um susto do estresse. Mas o número começou a me perseguir. O troco no mercado, 11h40. O cronômetro do celular travou em 11h40. A senha de um pedido, 1140. Curtidas numa foto antiga, 1140. Coincidências? Mas Quero um ano e meio acreditar. depois, sei que não foi para me matar, foi para me marcar. O pavor não é a morte às 11h40, é saber que esse número me seguirá para sempre. Um lembrete daquela rua, daquele sorriso torto, de uma realidade frágil que uma decisão boba, numa noite de orgulho, quebrou para sempre. E assim termina nossa jornada pelas sombras de hoje. Mas lembrem-se, algumas histórias, uma vez contadas, parecem pairar no ar, sussurrando em cantos escuros da nossa mente. Prestem atenção aos seus arredores. Vocês nunca sabem o que pode estar à espreita. Esperando a noite cair novamente, deixe seu like e faça sua inscrição. Espero que consigam dormir esta noite, mas antes de irem, pensem bem. A próxima história pode ser sobre você. Me diga do que você tem medo.